Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E eu já quero começar ele falando sobre Copa do Mundo e a seleção brasileira. A FIFA sorteia os grupos da Copa do Mundo na próxima sexta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. O Brasil é um dos cabeças de chave, junto com Catar, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. Sendo assim, a nossa seleção corre grande risco de já enfrentar uma equipe muito forte na fase de grupos, pois Alemanha e Holanda estão no pote 2, então podem cair no grupo da seleção brasileira. Lembrando que cai um time do pote 2, um do pote 3 e um do pote 4, tá? A seleção brasileira veio crescendo bastante de produção nesses últimos meses e inclusive nas eliminatórias fez uma campanha impecável, né? Foram 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 40 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. A maior pontuação na história desde que começou o formato do torneio, chegando a 45 pontos, tendo um aproveitamento de 88,2%. O Brasil realmente cresceu bastante de produção ultimamente e eu tô esperando bastante da nossa seleção na Copa do Mundo e quem sabe consiga trazer o Hexa pra gente, né? Na sua opinião, quem são as 3 grandes favoritas a levar o título da Copa do Mundo? Comenta aí. Nesse vídeo eu vou te falar muito mais coisa interessante, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. O zagueiro Renan, que é uma das crias da base do Palmeiras, deve deixar o clube muito em breve. O jornalista Marcelo Razan, do portal All Sport, trouxe a informação de que o jogador já foi procurado por Botafogo, Fortaleza e Red Bull Bragantino, onde inclusive os dois últimos já fizeram propostas de empréstimo até o fim do ano. Na feita pelo time de Bragança Paulista, tem uma opção de compra no final do período, no valor de 2 milhões de dólares ou 9 milhões de reais. Na proposta do Fortaleza também tem opção de compra, mas o valor não foi divulgado por enquanto. Renan já sentou com seu representante e a sua família para analisar as ofertas. A ideia dele é definir o seu futuro depois do jogo de hoje contra o São Paulo, já que ele foi relacionado para a final, ou então no máximo depois do jogo de volta na final, que acontece no próximo domingo. Eu particularmente gosto bastante do futebol do Renan, mas infelizmente ele não está sendo muito aproveitado lá pela equipe do Palmeiras por Abel Ferreira, porque tem várias opções também para a zaga, né? E eu acho que se ele for tanto pro Fortaleza ou para a equipe do Red Bull Bragantino, que são os dois que fizeram ofertas, ele estaria fazendo uma ótima escolha pro futuro, né? Já que tanto o Vojvoda quanto o Maurício Barbieri iriam aproveitar bastante ele. Nessa semana eu comentei sobre TT, que teria topado jogar no Grêmio de graça durante 3 meses, onde chegaria por empréstimo, notícia que foi dada por Jorge Nicola. Hoje o jornalista atualizou a informação falando que o Shakhtar não quer liberar TT por empréstimo até junho, principalmente porque a ideia do time ucraniano é vendê-lo agora ou no meio do ano, para render uma boa grana, já que o brasileiro é hoje em dia o jogador mais valioso do clube. Shakhtar entende que esse empréstimo curto pode ser bastante prejudicial, já que TT pode vir a se machucar e aí prejudicaria uma possível venda. Lembrando que vários gigantes da Europa já mostraram interesse em TT no ano passado e ele deve receber boas ofertas no meio do ano de times das 5 principais grandes ligas europeias. Igor Gomes é o mais novo alvo do Botafogo, que já discute uma estratégia para tentar contratar um meio atacante que tem vínculo com o São Paulo até 2023. Segundo o jornalista Jorge Nicola, um dirigente do tricolor confirmou a ele que o interesse do clube carioca existe sim, e também teria avisado que é muito difícil negociar, já que o Botafogo ainda deve uma boa grana da venda de Henrique Almeida, que foi feita em 2013, onde, somando juros e correção, esse valor ultrapassaria hoje em dia os 5 milhões de reais. O lateral esquerdo Abner, do Atlético Paranaense, está na mira de alguns clubes da Itália, como por exemplo Milan. Então, diante disso, o Furacão tem interesse na contratação do lateral Ramon, que pertence ao Flamengo, informou Vinícius Furlan e Thiago Marquezini. O presidente do Atlético, Mauro Celso Petralha, afirma que a situação ainda está em estado de espera, e caso o Abner realmente seja negociado, aí sim o clube vai abrir negociações com o Flamengo pro Ramon. Lembrando que o time carioca contratou nessa semana Ayrton Lucas, então a tendência é que Ramon perca mais ainda espaço no elenco principal, então a negociação não seria das mais complicadas.
Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. A imprensa do país de Gales continua insistindo que existem grandes chances de Gareth Bale se aposentar do futebol após a Copa do Mundo. Dessa vez quem falou sobre o assunto foi o portal Wales Online, que citou que Bale estaria cansado do futebol e cogitaria acertar um contrato de 6 meses com o Cardiff City, que disputa a segunda divisão inglesa. Bale vai deixar o Real Madrid em junho após o fim do seu contrato, e a intenção do atacante, segundo a notícia, seria continuar jogando em um time do seu país para ficar perto da sua família e também manter a sua forma, com o intuito de chegar 100% para a Copa do Mundo. De acordo com a imprensa inglesa, o jogador já é sondado por alguns times da Premier League e também da Itália, porém estaria realmente cogitando pendurar as chuteiras logo após o Mundial do Qatar. Sinceramente, Bale não tem mais tesão em jogar futebol pela equipe do Real Madrid, todo mundo sabe disso, né? Os problemas dele com o clube são inúmeros, mas na seleção do país de Gales, ele mostrou que ainda tem muito futebol, marcando um golaço, né? Nesses últimos jogos que aconteceu aí, o Bale realmente mostrou que na seleção ele tem vontade de jogar. E eu sinceramente acho que se aposentar agora poderia ser um erro, né? Porque ele ainda tem muito futebol pra jogar, muitos anos, se ele realmente ainda tiver vontade de jogar futebol, né? Então pra mim, se ele for pra Premier League ou pro campeonato italiano, seria uma boa pra ele, né? Quem sabe ele recupera esse amor pelo futebol e cogita ficar mais um tempinho aí antes de se aposentar, né? Lembrando que o Tottenham é um dos clubes interessados em repatriá-lo. E aí, o que é que tu acha? O Bale tem que se aposentar depois da Copa ou você acha que ele tem que continuar jogando? Comenta aí. Vocês se lembram aí que alguns dias atrás eu comentei que caso o Erik ten Hag acerte com o Manchester United, ele tentaria levar Antony junto? Bom, o jornal holandês Telegraph confirmou isso, falando que ele já tem uma lista de atletas que vai indicar aos Diabos Vermelhos caso a sua chegada realmente se concretize, e um dos nomes indicados seria do atacante brasileiro. Lembrando que Erik ten Hag já teve reuniões na semana passada, como se fosse uma espécie de entrevista, e ele já se sente pronto para tentar um desafio na Premier League. O jornal francês Le 10 Sport informou que o Manchester United terá que duelar com o PSG pela compra de Antony, já que os franceses querem fazer uma reformulação no elenco e o atacante do Ajax é um dos jogadores desejados pela diretoria. O Tutto Sport da Itália, por sua vez, revela que a Juventus é outro clube que também está na briga por Antony. Lembrando que inicialmente o Ajax queria pelo menos 40 milhões de euros pelo jogador, mas diante do desejo de vários gigantes da Europa, as ofertas podem chegar até 70 milhões. É o que informou o jornal italiano. O Antony tá destruindo nessa temporada, né? Tá jogando muito no Ajax, tá jogando muito na seleção brasileira e eu espero bastante dele na Copa do Mundo, hein? Eu quero ver o Antony brilhando bastante. Nesse meio do ano, ele pode se transferir do Ajax e tudo indica realmente que ele vai embora, tá? Dentre esses três times que eu falei, United, PSG e Juventus, qual que você acha que seria o melhor pro futuro dele? Comenta aí. O zagueiro Aaron Hickey, de apenas 19 anos, está na mira de vários clubes pela Europa, já que é considerado uma das maiores promessas da sua geração. Segundo Fabrício Romano, o Newcastle quer largar na frente dos concorrentes e já pretende fazer uma oferta ao Bologna que giraria em torno de 20 milhões de euros. Hickey, que também atua na lateral esquerda, é titular indiscutível no Bologna e também na seleção escocesa. Sérgio Ramos, que hoje completa 36 anos, pode voltar ao time do PSG no final de semana. Segundo o jornal Le Parisien, o zagueiro tem treinado normalmente nos últimos dias, mostrando que está 100%. Como ele não joga há 2 meses por conta de uma lesão, Ramos deve ficar no banco de reservas contra o Lorient e entrar somente no segundo tempo, caso o Pochettino queira testá-lo. Lembrando que seu futuro no PSG está em dúvida e esse fim de temporada será crucial para decidir se ele fica ou vai embora da equipe. O Mundo Deportivo publicou que Ousmane Dembélé deseja ficar no Barcelona e Xavi também quer a sua permanência. Porém, a publicação destaca que a relação entre a diretoria do clube e o agente do jogador já está totalmente desgastada e ela é muito tensa. Portanto, chegar a um acordo seria bastante complicado. O presidente Laporta já informou que o Barcelona ofereceu o máximo que pode de salário para renovar o contrato com Dembélé e o agente dele
continua querendo mais dinheiro para que seu jogador assine o contrato? Na minha opinião, eu acho que o Dembélé deveria conversar com seu agente e realmente decidir se ele quer ou não ficar no Barcelona, apesar da grana, tá? Ele já ganha muito dinheiro de salário, bastante dinheiro mesmo mensalmente, né? E a gente viu que sob o comando do Xavi, ele cresceu muito de desempenho, não tem se lesionado, é um cara importante hoje em dia no Barça, a torcida já esqueceu a história do começo do ano que ele queria ir embora e já perdoou ele, né? Se eu fosse ele, conversava com a gente, falava, ó, vamos chegar num acordo, vamos aceitar essa proposta aí e manda bala, tá? Eu acho que hoje em dia o melhor pra ele seria continuar no Barcelona sob o comando do Xavi. Mas vamos ver o que é que vai falar mais alto no final dessa história, se o dinheiro realmente vai mandar na carreira do Dembélé. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu, boa noite pra todo mundo. Falou!